A primeira leitura aqui eu faço na King James, capítulo 3, verso 24 a 26, que diz o seguinte: Sim, e todos os profetas desde Samuel e os que seguiram depois, todos quantos falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e do pacto que Deus fez com os nossos pais, dizendo a Abraão: e em tua semente todas as famílias da terra serão abençoadas. Verso 26. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, a fim de que cada um se aparte das vossas iniquidades. Até aqui. Vamos orar? Santo Deus, agradecemos ao Senhor pela sua palavra, que mais uma vez aqui é exposta a nós. A sua palavra que é totalmente autoritativa sobre as nossas vidas, suficiente, inerrante, que tem todo o poder para salvar, corrigir, instruir. Pedimos, Pai de amor, que o seu Santo Espírito nos conduza nela, trazendo convencimento, trazendo a clareza, edificando a sua igreja, edificando a todos nós. Que o Senhor, Deus, na minha insignificância e pequenez, esteja me ajudando, me concedendo graça para expor isso com temor, expor a sua palavra com grande temor, e que os meus irmãos tenham seus corações preparados também pelo Santo Espírito, para assim recebê-la e não ser apenas um ouvinte, mas sim, Deus, um praticante dela. Assim, Deus, te pedimos e te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Amados, estamos aqui no sermão de Pedro, que se sucede logo após a cura do coxo, de nascença. O início do capítulo 3 é justamente o milagre da cura do coxo, que aconteceu ali na entrada do templo, onde Pedro e João estavam indo para orar. Como foi exposto pelo nosso irmão Gessé, eles estavam indo já com a intenção de pregar, e todos os dias eles iam até o templo. E detalhe este, que esses homens já cheios do Espírito Santo, eles vão até o templo judeu, que está sendo ali dedicado para sacrifícios, tanto no período da manhã às 9 horas, depois aos meio-dia e depois às 3 horas da tarde. Então nós temos aqui no texto bíblico informações de que os judeus tinham 3 horários respectivos que eram destinados para sacrifícios. Porém, é tido aqui por Lucas, escrito por Lucas para nós, de que os apóstolos estavam indo para orar. E nós vemos que já houve uma mudança. No despejar do Espírito Santo, a disposição destes homens não era mais estar apegado aos ritos judaicos da antiga aliança. Então, porque eles entendiam que o verdadeiro sacrifício já havia ocorrido, que é o sacrifício de Cristo. E eles estavam ali justamente para anunciar esse Cristo, crucificado, já ressurreto e ascendido aos céus, que no capítulo 1 eles foram testemunhas oculares. Eles estão agora testemunhando o Evangelho. O livro de Atos é especial para nós, por quê? É um livro escrito por Lucas, é o segundo livro. O primeiro é o Evangelho e o segundo é este, a qual ele fala sobre a era apostólica, a qual nós temos informações sobre a vida da igreja. O que é ser igreja? Qual é o significado, relevância da igreja nos tempos atuais? Nós encontramos isso neste livro. Em outros também, mas principalmente aqui. Qual que é a verdadeira marca da igreja? No capítulo 2, nós já percorremos também, dos versos 42 a 47, nós vemos que eles continuavam firmemente, lá no 42 do capítulo 2, firmemente na doutrina, eles perseveravam na doutrina apostólica, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E eles eram cheios de temor a Deus. Amados, eles tinham tudo em comum, eles tinham o mesmo pensamento, eles andavam em acordo. Esse é o modelo da igreja. E nós vemos também milagres agora. E com qual propósito esses milagres aqui são relatados? E ao chegar aqui, amados, neste ponto, do verso 24 a 26, nós vimos que esse milagre foi providencial por um propósito.
uma oportunidade para que Pedro anunciasse o evangelho de Cristo. O milagre fomentou. Nós lemos no texto que as pessoas foram tomadas de grande admiração. O verso 10 nos informa isso no capítulo 3. Olha só. E reconheceram ser ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de admiração e assombro pelo que acontecera. E eles correram atônitos, está no verso 11. E aí Pedro viu isto, no verso 12, e respondeu ao povo. Então nós estamos aqui ainda na resposta de Pedro. Muitos se apegam só ao milagre, mas o milagre foi uma porta de entrada para o anúncio do evangelho. Então assim nós aprendemos, né, como já foi exposto aqui, meus amados, que os milagres têm propósitos. Os milagres não podem ser encarados apenas como algo solto, como algo que ocorre, ou alguém que alega para si mesmo o direito ou a capacidade de curar alguém, sem que isso traga a glória de Deus e a glória do Evangelho. E nós vemos, amados, no livro de Atos, que muitos milagres ocorriam, mas isso servia para uma confirmação do Evangelho de Cristo. Isso servia como um selo para que os apóstolos fossem ouvidos e considerados, principalmente na mensagem que acompanhavam eles. Então, estamos num acontecimento que leva uma explicação. E, novamente, após o ocorrido, Pedro prega a Jesus como servo exaltado que cumpre a promessa de Deus. E um detalhe também importante, que no capítulo 2, que temos o primeiro sermão de Pedro, é justamente após o derramar do Espírito Santo, a qual os apóstolos estão ali falando idiomas diferentes, e o texto é claro que cada judeu ali ouvia no seu idioma, porque estamos falando de judeus prosélitos, judeus que vieram de outras regiões, e eles entendem na sua própria língua. Isso causa também uma admiração, isso causa também um grande espanto naquele povo. Pedro pega essa oportunidade e explica o que estava ocorrendo. Naquele dia, 3.000 almas foram acrescidas na igreja. Todos os ocorridos do Espírito Santo, os milagres, acompanham uma pregação do Evangelho. E nós estamos aqui mais uma vez. E dentro dessa primeira parte, no capítulo 3, está o núcleo histórico sobre o que aconteceu antes da cura. O que tornou esta cura possível? Deus exaltou aquele que foi crucificado, aquele cujo poder pôde realizar o milagre. O que nós vemos no versos 12 a 15. Que segue a declaração explícita que este homem foi curado pelo nome e pela autoridade de Cristo. Tanto que Pedro diz: por que vocês estão olhando para nós? Por que vocês estão admirados? Por que vocês estão olhando para este homem? Olhem para Cristo. E aí ele começa a fazer uma série de citações, como nós vimos semana passada, onde ele citou Deuteronômio 18, verso 15, os escritos de Moisés, que os judeus tinham conhecimento. Lá no verso 22 do capítulo 3, você vê a citação: pois na verdade Moisés disse aos pais: o Senhor vosso Deus vos levantará um profeta dentre vossos irmãos semelhante a mim. A ele ouvireis em todas as coisas que ele vos disser. Quem é este profeta? Cristo Jesus. Este é o profeta que foi levantado no meio do povo. Ele recebeu toda a autoridade e é ele que devemos ouvi-lo. Pedro prega o evangelho através de uma boa teologia bíblica. Ele explica o evangelho com toda a escritura. Sim, irmão, com toda a escritura. O Antigo Testamento fala sobre Cristo, irmãos. Em Gênesis 3,15 nós temos o proto-evangelho, que da semente da mulher viria aquele que pisaria na cabeça da serpente. Todas as escrituras revelam um único. Toda a glória centralizada é dada ao Pai, a Cristo. E Pedro fala que o milagre em si nada é, se não trazer a glória do Senhor. E agora entramos em mais citações. Pedro continua a falar a este povo judeu, utilizando o quê? Os escritos do Antigo Testamento. Para nós serve de grande encorajamento
em conhecer o Antigo Testamento à luz do Novo. Porque hoje nós temos o privilégio de lançar esta luz revelada do Novo Testamento sobre o Antigo e compreender, principalmente através de citações como esta, o que se trata aquele livro, sobre quem ele está falando e por qual propósito. Por que eu digo isso, irmãos? Muitos hoje falam que existe uma grande diferença do Antigo para o Novo Testamento. Muitos descartam o Antigo Testamento. Muitos falam, inclusive, que Deus mudou do Antigo para o Novo. Que aquele Deus do Antigo Testamento era um Deus irado, né? É um Deus que não deve ser seguido, e que hoje é um novo Deus. Não, é o mesmo Deus. É o mesmo Cristo. É a mesma palavra, suficiente, eficaz, inspirada pelo Santo Espírito. E que anunciava Cristo. Por isso, vamos entrar no verso 24, iremos expor o texto aqui, e que Deus fale aos nossos corações. Utilizando agora João Ferreira de Almeida, o verso 24 diz o seguinte: e todos os profetas, desde Samuel e os que sucederam, quantos falaram, também anunciaram estes dias. Então perceba, Pedro ainda está explicando o ocorrido destes dias. Primeira coisa que ele fala, todos os profetas, desde Samuel. Ele cita Samuel aqui. E por quê? Porque para um judeu, Samuel é tido como um grande profeta. Ele é tido entre eles como o mestre dos profetas. E eles dizem que Samuel é o primeiro profeta. E, portanto, é aqui particularmente mencionado como na cabeça dos profetas ao lado de Moisés, que foi citado no verso 22. Duas figuras de alta representatividade. E talvez esteja aqui faltando a figura de Abraão, que também entrará no texto. Pedro está utilizando uma linguagem de fácil acesso e de comum entendimento entre o povo nacionalista que era os judeus. Então veja, amados, havendo muito poucos profetas entre ele e Moisés, neste período que se compreende entre Moisés e Samuel, mas ele diz que quando se ouve eles, se ouve sobre um único. Se ouve sobre estes dias. O cumprimento, as resultantes do que está sendo apresentado. Segundo Samuel, por exemplo, vai ser projetado ali, capítulo 7, verso 13, o próprio Samuel dizendo uma profecia sobre Cristo. Será ele quem construirá um templo em honra do meu nome. E eu firmarei o trono dele para sempre. É Salomão? É Davi que viveu para sempre? Certamente que não. E que templo é este? Nós vemos nos evangelhos que quando os fariseus querem matar ele, o que diz? Vocês podem derrubar este templo, né? Mas eu o reconstruirei em 3 dias. Ou seja, é a sua forma de servo. É ele tomar este corpo. E ele tinha total autoridade. A morte não poderia contê-lo. Então, amados, é ele quem está assentado no trono. É ele que está à destra de Deus Pai. É ele que reina e sempre reinará, como cantamos. Amados, Cristo é o Rei perpétuo. O seu reinado já está em vigor. E os profetas anunciaram ele. Então Pedro, ele usa da Torá. Ele usa dos 5 primeiros livros da Bíblia. E a parte mais respeitada das escrituras hebraicas. Esta promessa argumenta que ele vai de Samuel para os que seguiram ele também. Samuel não tem uma profecia específica sobre este período, mas ele é profeta ligado principalmente a Davi, apontando para uma alusão messiânica como parte de uma cristologia. Por isso que chamam Cristo de o filho de Davi. Lembram do cego Bartimeu? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou seja, isso tem um cunho do Antigo Testamento. As profecias relacionadas a Davi, que se cumpriram em Cristo. Nós cantamos aqui o Salmo 16. O Salmo 16 foi citado no capítulo 2. Aí nos versos 25 a 27, você percebe que ele cita o Salmo 16. E continua o texto. Pedro diz, e os que sucederam,
quantos falaram? E os que o seguem em ordem, como Davi, Salomão, Isaías, Jeremias, Ezequiel, todos esses profetas, os menores, os maiores, todos eles tinham algo em comum, irmãos. Qualquer coisa por meio de profecia, tudo que foi dito. A linha de raciocínio de Pedro, que é desenvolvida aqui, é aquela de que todos os profetas de Moisés a Samuel e até os posteriores falaram acerca da vinda do Messias. Depois de citar as profecias de Moisés, nos versículos que já vimos, principalmente o 22, Pedro agora menciona os profetas. Amados, muito me estranha as pessoas que não têm este cuidado com as Escrituras. Muito me estranha as pessoas que não têm o zelo de fazer uma leitura com propriedade. Inclusive de livros que é tido, eu acredito, por a maioria dos cristãos, como Levítico, que fala sobre todo um sistema sacrificial. Você, amado, precisa entender que as Escrituras apontavam para algo. O sistema sacrificial, a sacralidade, a separação daquilo, apontava para algo superior. O sangue dos animais era tipológico para o sangue do Filho de Deus que seria vertido. Então, quando nós lemos com a perspectiva correta, nós passamos a entender melhor as Escrituras. Ela passa a ser mais apetecível para nós. E certamente você precisa de um pastor, talvez, que te ensine isso, que te conduza nesses ensinamentos. Mas a palavra de Deus, que eu quero dizer, ela é rica, irmãos. Ela não é para ser enfadonha para nós. Porque Cristo é precioso. Cristo é precioso para nós. Charles Spurgeon diz que a leitura bíblica é como uma escavação à procura de pepitas de ouro, joias preciosas. E Pedro está fazendo essa escavação para este povo, para nós. Nós podemos desfrutar Cristo ao olhar para o Antigo Testamento. Isso é maravilhoso. Mas muitos, amados, não têm sequer um interesse. Não tem sequer o compromisso de querer conhecer a Cristo. E fica difícil. Pois o cristianismo é revelado a partir de um livro, irmãos. O cristianismo é revelado a nós a partir de um livro que contém gramática, que contém palavras. Deus escolheu este meio para se revelar a nós. Você que pensa que pode ser um cristão sem as Escrituras, você está enganado. As Escrituras são tudo para nós, irmãos. As Escrituras revelam a salvação, o caminhar de um salvo. Se você passa um dia sem contato com o livro que me traz salvação, que revela a mensagem salvífica de Cristo, que me revela o próprio Cristo, você não teve um dia. Como nós cantamos no Salmo 90, você não soube contar o seu dia. Um dia sem oração, um dia sem contato com este Cristo, com este que nos salva, que nos perdoa. Se nós tivéssemos o mínimo de temor a Deus, irmãos, nós iríamos nos debruçar sobre as Escrituras com grande temor, procurando. Certa vez conheci um pastor que na sua conversão, ele disse que em um mês ele leu a Bíblia inteira. Assim, quando Cristo realmente habitou no seu ser, ele entendeu que era revelado nas Escrituras. A primeira coisa que ele entendeu é: eu preciso conhecê-lo. E em um mês, ele leu os 66 livros das Escrituras. Tem crente com 30 anos de caminhada que nunca leu o livro inteiro. E eu quero que você olhe para o texto e veja que Pedro está anunciando Cristo a partir do quê? Eloquência? A partir da palavra de Deus. A partir daquilo que os judeus conheciam. Me estranha também pregadores querendo anunciar Cristo sem as Escrituras. Eu já fui a pregações também em cultos, né? Onde o pregador nem sequer abriu a Bíblia. Você já deve ter frequentado um culto desse, né? Ou onde abriu uma revista. Não tirou o texto, não explicou o texto, não leu o texto. Pedro está aqui pregando, irmão, a partir dos textos bíblicos.
Isso é uma pregação viva. Isso é uma pregação que traz resultado e que você tem acesso na sua casa. Você tem acesso hoje, inclusive, no seu celular. Mas passa-se o ano inteiro. E às vezes nem sequer temos o compromisso de tocar nela. Triste realidade da cristandade hoje no Brasil. Talvez no mundo. E veja, Pedro continua dizendo, e os que sucederam, quantos falaram, também anunciaram este dia. Dos dias do Messias, da sua pessoa, do seu ofício, da sua encarnação, da sua obediência, dos sofrimentos, morte, ressurreição, ascensão, tudo isso foi falado. O derramamento do Espírito, Joel capítulo 2, que é citado por Pedro, não tem um ponto sequer dos acontecimentos em Atos que não foi predito pelos profetas. Todos eles falaram sobre um ponto em comum que é Cristo. A dispensação do evangelho, a conversão dos judeus, o chamado dos gentios, o ajuntamento de todos os eleitos, tudo isso foi anunciado, irmãos. A comunidade cristã primitiva examinava atentamente as profecias do Antigo Testamento para se certificar de que Jesus Cristo de Nazaré as tinha cumprido. Nos seus sermões e epístola, Pedro, Paulo citam repetidas vezes as profecias que mostram que Jesus é certamente o Messias prometido. Certa vez, um membro da nossa igreja perguntou, pastor, eu conheci um judeu no meu trabalho. Como que eu vou conversar com ele, sendo que ele não crê que Cristo é divino? Eu falei, justamente, pegando os textos da qual ele acredita, pegando os textos do Antigo Testamento, dos profetas, da Torá, de Moisés, de Abraão, e falar sobre o seu cumprimento. Você precisa trazer à luz sobre esses fatos que o Novo Testamento nos traz. E é justamente o que estamos vendo aqui. E percebam que, ao mesmo tempo, o privilégio que o povo judeu recebeu, essa vantagem, amados, deveria tê-los incentivado a aceitar a Cristo, a reconhecê-lo como Messias. Mas foi o que aconteceu? Não. Estando certos de terem recebido ele, pois seus próprios profetas haviam predito. 1 Pedro, capítulo 1, verso 13, nas cartas de Pedro, ele vai dizer, esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Portanto, não deveriam negligenciar, nem negar essa oportunidade. Os que são abençoados com os profetas, com as profecias, como são todos os que têm a Escritura, preocupam-se em não receber de maneira vã a graça de Deus. E aqui eu gostaria de trazer o irmão um pouco para a realidade do texto. Te perguntar que a sua atitude talvez esteja sendo a mesma atitude desses judeus da época. Eu não sei ao certo qual país que é, mas eu vi um vídeo, eu acho que você já deve ter visto, que naquele país não tinha a Bíblia traduzida na linguagem dele. E chega por aeronaves, inúmeras Bíblias traduzidas. Alguém teve a preocupação de traduzir. Quando a Bíblia chega lá, irmãos, essas pessoas esfregam, beijam, choram copiosamente por terem as Escrituras, por agora poderem consultá-la, por agora poderem conhecer mais de Cristo, e você tem acesso a elas. Hoje você vai lá numa livraria, você escolhe a linguagem da Bíblia. Tem a NVI, tem a João Ferreira de Almeida, tem a King James. Você vê a que você gosta, você pode comparar as versões. Para quê? O ponto que eu quero trazer aos irmãos é talvez o mesmo privilégio que os judeus tiveram, de do meio deles, da nacionalidade deles, da semente de Abraão, suscitar aquele que é o Messias, uma graça e um privilégio tão grande, você também está sendo privilegiado. Primeiro, por não ter um país onde você é proibido de expressar a sua religião. E segundo, por ter acesso às Escrituras. E o que você tem feito com isso? Mal e mal está cultuando a Deus.
Mal e mal está lendo as Escrituras. Sabe o que nós fazemos com esta atitude? Sabe qual é a mensagem que nós estamos oferecendo a Deus por detrás dessa atitude? Nós estamos pisoteando a sua graça, pisoteando as bênçãos que Ele está conferindo a nós. É justamente o que os judeus fizeram. Um povo que foi um povo escolhido para que do meio deles viesse o Messias. O cristianismo veio dos judeus. Veio deste povo. Dali que Deus suscitou, levantou um profeta. O profeta que Moisés predisse. E os judeus fizeram o que com ele? Não quero esse Messias. A nossa atitude é a mesma nos dias de hoje, irmãos. Nós não damos o devido valor para Cristo. Nós não o cultuamos da maneira devida. Nós não damos valor para as Escrituras. Nós pisoteamos as bênçãos de Deus. Essa é a verdade. E nós merecemos a sua ira. Como nós cantamos, como nós refletimos, né? Melhor falando, no Salmo número 90. Nós esquecemos de Deus. O que será que nós merecemos, irmãos? Pelas nossas atitudes. A dificuldade que nós temos de se aproximar de Deus e querer de Deus mais. E tanto nos é dado. Você não é perseguido, você tem a palavra de Deus, você tem intelecto, você tem saúde, você tem condição financeira, você tem alguém para poder te ensinar. E você não faz uso disso. Pisoteamos os privilégios e a graça do nosso Senhor. Que nós venhamos a nos arrepender disso. Que nós venhamos a pedir perdão a Deus. Que Ele nos perdoe. E nos dê um espírito disposto a querer conhecê-lo, a amá-lo, a desfrutar desta graça de uma maneira grata. Que a nossa condição mude, irmãos. Que a Bíblia seja para nós não aquele símbolo que você abre lá no Salmo 91 e deixa aberto lá em cima. Como se espantasse, né, maus olhados. Não, que a Bíblia sua seja rabiscada, seja anotada, seja realmente digerida por você. Porque aqui tem palavras de vida e vida eterna. Verso 25. Vós sois os filhos dos profetas e do pacto que Deus fez com os vossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. E aqui, coincidentemente ou não, que de coincidência não existe nada, nós estamos justamente pregando aqui Gênesis pela manhã. Já passamos pelo capítulo 12, né, e hoje encerramos o capítulo 13. E o que nós vimos no capítulo 12, verso 1 a 3? O pacto que Deus fez com Abrão, prometendo uma descendência, prometendo que estaria com ele, que ele seria prolífero, que ele seria abençoado. E agora nós vemos que isso aqui está se cumprindo. Veja, primeira coisa que Pedro diz: vós sois filhos dos profetas. O que Pedro pretende com isso? Dizer que eles são filhos ou da descendência de Abraão, de Isaac, de Jacó, que são chamados de profetas, da linha naturalmente descendente. E eles pertenciam às profecias do Antigo Testamento sobre o Messias e as promessas dele. Eles eram, então, herdeiros de tudo isso. A conexão entre o versículo anterior e a expressão herdeiros dos profetas. Quem são esses herdeiros? Pedro se dirige enfaticamente: vós. Vós sois os herdeiros. Vocês receberam primeiramente essas profecias. Vocês são os detentores desses privilégios, que depois se expandiram para os gentios. Como Paulo também fala. Romanos 3, verso 1 a 2, Paulo diz o seguinte aos romanos: que vantagem há então em ser judeu?
Ou que utilidade há na circuncisão? Ele diz muitas, em todos os sentidos. Principalmente porque os judeus foram confiadas as palavras, os oráculos de Deus. Privilégio. Você já pensou, amados? Deus poderia ter escolhido qualquer povo, em qualquer lugar, e ter entregue as escrituras, as palavras reveladas. Mas ele escolheu os judeus. Grande privilégio. E Pedro aqui enfatiza isso. Vós sois filhos deles. Ao mesmo tempo, Pedro está aqui agindo de uma forma a confrontá-los. Porque os mesmos profetas que anunciaram este Cristo, a qual ele disse, vós crucificaram ele. Foram vocês que crucificaram ele. É o mesmo Cristo que é o que vocês dizem que creem nas profecias. Porque um judeu fala, você conhece Moisés? Conheço. Você conhece Abraão? Sou filho de Abraão. Eles arrogavam, eles tinham esse orgulho pretenso de ser dessa descendência. Mas quando o assunto era Cristo, o que eles fizeram? Agiram contrariamente. E não pense que você faria algo diferente. Não pense. Porque pelo quadro que hoje a igreja se encontra, nós agiríamos iguais ou piores do que aqueles judeus. Ao povo judeu foi confiada a própria palavra de Deus. A expressão herdeiros dos profetas indica, portanto, que os judeus eram os recipientes das profecias. E, em última análise, estas vêm de Deus na forma das escrituras. E, ademais, os judeus são herdeiros da aliança que Deus fez com Abraão e seus descendentes, confirmada pela nação de Israel nos dias de Moisés. E é dito isso na sequência do texto. E do pacto que Deus fez com vossos pais, dizendo a Abraão. Sim, amados, filhos da aliança. É usada pelos judeus como peculiar a eles mesmos. Assim, Pedro vai do tempo de Moisés para um período mais remoto. Pedro volta ainda mais no tempo, no qual Deus faz uma aliança com Abraão e promete a ele e a seus descendentes bênçãos. Deus selou as palavras num pacto que transcenderia os séculos e incluiria todos os descendentes espirituais de Abraão. Hoje mesmo nós pregamos aqui o final do capítulo 13 e Deus renova a promessa com Abraão, dizendo que essa descendência de Abraão seria incontável como a areia do mar, como o pó da terra, uma linguagem de exagero. Certamente, essa é a família espiritual. Os eleitos de Deus, aqueles que serão salvos, são incontáveis. De todos os tempos, eras, nações, japonês, africano, quem seja aqueles que realmente têm Cristo em seu coração, que realmente têm seguido as Escrituras, têm conhecido mais de Ele, mais de Cristo. Na tua descendência, olha aqui o que foi dito a Abraão, na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Pedro aqui está citando especificamente Gênesis 22, 18, mas essa promessa nasce em Gênesis 12, do 1 a 3, que é uma extensão, uma ratificação do pacto feito com Abraão, onde é prometido esta semente, que é prometido a alguém que viria, que é o Messias, que surgiu dele e é chamado filho de Abraão. E que não somente toda a semente espiritual de Abraão entre os judeus, mas os eleitos naquela nação e os que eram verdadeiramente os filhos de Abraão. Filhos da promessa. Nós. Isaías 53 diz que ele veria a sua prole, ele veria a sua descendência. E qual é a sua descendência? Aqueles que hoje comungam juntamente com Cristo, estão unidos a esta videira. Olha como o evangelho foi pregado a Abraão, irmãos. Abraão creu em Cristo. João 8,56, sempre cito isso, porque diz que Abraão olhou para frente, viu para a vinda do Messias e ele se alegrou, ele exultou. Toda a Escritura, Pedro agora sabe disso de uma forma enérgica, de uma forma contundente. Ele sabe o que é a palavra de Deus, ele sabe conectar todos os livros da Bíblia, ele entende isto. E nós?
A palavra descendência no grego é semente e vem no singular. E dessa forma chama a atenção para uma pessoa, a saber, Cristo. Paulo emprega a mesma palavra, semente, em Gálatas 3,16. Põe para a gente, por favor. Assim também, diz Gálatas 3,16, prestem atenção, assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, ou a sua semente no singular. Ou seja, designava um, falava sobre um, que é o Messias. A Escritura não diz aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Paulo mata a charada. Paulo interpreta corretamente. O que significa a promessa feita a Abraão? A semente é Cristo. A citação aponta para o pacto básico originalmente estabelecido, como dito em Gênesis 2, do 1 a 3. Mas parte da redação está mais próxima da repetição de Gênesis 22, 18. Porque Deus vai repetindo. Gênesis 15 também, ele ratifica com Isaac, ele ratifica com Jacó, e assim ele vai renovando esta promessa de Cristo, para que o povo judeu cresça no Messias. A fonte da bênção, amados, é a promessa de Deus. A diferença aqui, amados, não é grande. O apelo às promessas antigas é importante. A estratégia que Pedro está utilizando aqui, ela é sábia. Mostra que, embora esta comunidade seja uma entidade aparentemente nova, ela tem as suas raízes em promessas antigas. No mundo antigo, o fato de uma religião ser antiga era uma virtude, porque significava que a religião tinha um benefício de experiência. O apelo de Pedro ao passado é uma forma de legitimação da nova comunidade. Porque ele está explicando o que ocorreu com aquele coxo. Ele está respondendo à admiração que eles tiveram. Em outras palavras, Pedro está dizendo aqui, não era para vocês ficarem admirados. Porque todo o Antigo Testamento disse que isso ocorreria. Fala sobre o Messias que viria. Um Messias que curaria os cegos, que curaria os surdos, que levantaria os coxos. Isso foi prometido, isso foi profetizado. Pedro está dizendo, isso está acontecendo por quê? Porque Cristo reina. Se convertam, arrependam-se e convertam-se dos seus pecados. Porque foi isso que ele disse a esses homens. Amados, nós temos que entender isto. Que o Cristo prometido, ele não está longe, irmãos. Que o Cristo prometido e o Cristo anunciado às Escrituras, ele está tão perto, que eu digo aos irmãos que o dia de salvação é hoje. Que nós não podemos se apegar a qualquer outra coisa, tradicionalismo, o que seja, mas nós temos que nos apegar àquele que foi enviado, aquele que morreu naquela cruz, aquele que ressuscitou ao terceiro dia e aquele que ascendeu aos céus. É este que nós devemos abraçar com as nossas vidas. E que Pedro aqui está chamando esses judeus a entenderem que não é algo novo que está sendo anunciado. É algo que sempre esteve nu, patente e revelado a eles. E que é revelado a nós hoje. Mas ao mesmo tempo, muitos, incrivelmente falando, irmãos, muitos que se dizem cristãos não conhecem verdadeiramente a Cristo. Os próprios pregadores contemporâneos hoje, como Nicodemos, né, esses homens são reformados. Eles mesmos dizem, chegou um tempo que nós temos que, infelizmente, pregar o evangelho dentro das igrejas. Porque grande massa das igrejas não conhecem a Cristo. Grande massas da igreja não conhecem a doutrina da justificação somente pela fé. Acham que a salvação é por obras, por feitos, porque não conhecem as Escrituras. Isso é um quadro muito triste, que se assemelha muito ao caso dos judeus. Verso 26. Deus suscitou seu servo,
E a vós, primeiramente, vô-lo enviou para que vos abençoasse, desviando-vos a cada um das vossas maldades. Primeira coisa que nós devemos trazer luz aqui, a primeira partezinha aí até a vírgula, Deus suscitou a seu servo, segundo a versão João Ferreira de Almeida. Algumas versões, que nem a King James, fala ressuscitou, né? Talvez a sua esteja assim. A palavra aqui, suscitado, né, ou ressuscitado, vem do grego anistemi. E ela tem algumas traduções. Erguer-se, fazer nascer, fazer aparecer, mostrar, levantar dentre os mortos. Então, como que nós entendemos? A melhor tradução aqui é realmente levantar dentre vocês. Suscitar um servo. A João Ferreira de Almeida que é mais fiel ao original. E no que está querendo passar Pedro aqui na sua mensagem. O que pode ser entendido aqui, né, como encarnação, né? Quanto de sua exibição na carne. Que às vezes é expresso por elevá-lo a nada mais do que a sua missão. A manifestação dele, a natureza humana. Como em Lucas 1,69. Ou dessa ressurreição dentre os mortos e a exaltação dele à destra de Deus Pai. Mas, principalmente, né, nós devemos pensar que é a sua forma humana, o seu envio, a sua encarnação. O porquê que ele tomou a forma humana. E nós estávamos falando aqui na EBD, um pouco antes do culto, que as pessoas hoje não sabem, inclusive, que Cristo possui um corpo humano. E que está assentado à destra de Deus Pai com um corpo humano. As pessoas não conhecem as Escrituras, irmão. Que aí surgem algumas heresias, como da Igreja Católica Romana, que fala sobre os elementos da ceia se transformarem no corpo e no sangue de Cristo. Como? Se ele está assentado à destra de Deus Pai, com um corpo plenamente Deus e plenamente homem. Ele está assim. E aqui nós vemos o quê? A doutrina desta encarnação, a doutrina da sua forma de servo, a doutrina da humilhação de Cristo. Ela é real no texto. Quando Pedro diz, Deus suscitou o seu servo. Ele cunha esse termo que era utilizado pelos profetas. Lá em Isaías 53 diz o quê? Que foi do agrado de Deus moer quem? O seu servo. Ele, que pelas suas feridas nós somos sarados. Servo aqui, quando Deus suscitou ele, Deus nomeou Jesus Cristo para tomar o lugar de Abraão. Ele é a semente, a fim de cumprir as palavras ditas a ele. Pela tua descendência, isto é, Cristo, todas as famílias da terra serão abençoadas. Como que nós fazemos parte das bênçãos de Abraão? Crendo em Cristo. É ali que nós somos abençoados. Note-se que Pedro, mais uma vez, chama Jesus de servo de Deus. Ele disse isso já no verso 13, vamos lembrar? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho, Jesus, a quem vos entregastes e negastes na presença de Pilatos, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo, o justo, e desejastes que fosse concedido um assassino, e matastes o príncipe da vida, a qual Deus ressuscitou dos mortos, do qual nós somos testemunhas. Este é o servo. Este é o servo de Deus. O que foi morto, o que foi humilhado. E ele continua dizendo, Pedro, e a vós? Os irmãos percebem os pronomes sempre, a vós. Vós o matastes, vós recebestes, foi suscitado, se levantou no meio de vós. Pedro está confrontando este povo. Pedro está também nos confrontando. E a vós primeiramente enviou para que vos abençoasse. Cristo não veio para condenar o mundo. Cristo veio para salvá-lo. Mas a consequência da rejeição é a condenação e o juízo eterno. Mas Cristo veio a este mundo justamente para salvar. Cristo veio a este mundo para solucionar o nosso problema do pecado. O próprio Deus condescendeu a nós e nos ofereceu uma saída. Para quê?
para que eu e você hoje coloquemos o nosso trabalho em primeiro lugar, o nosso descanso em primeiro lugar, a nossa família em primeiro lugar, tudo vem em primeiro lugar. Mas aquele que me libertou dos meus pecados e me concedeu uma família espiritual, esse eu coloco para escanteio. Será que está certa a nossa conduta? Será que eu carrego o nome de cristão de uma forma coerente com a atitude cristã bíblica? Ou eu ajo como um judeu incrédulo? Nós temos que raciocinar sobre isso, irmãos. Nós temos que romper e nos arrepender deste pecado. Porque claramente dito, a vós primeiramente enviou. Ele foi realmente enviado ao povo de Israel. A ele, Jesus pregou a este povo. Vos é chegado, o que ele dizia a este povo? Vos é chegado o reino de Deus. Amados, o que parece mais agradável, ele foi enviado no ministério da palavra. E veio por seu espírito, primeiro aos judeus, entre os quais o evangelho foi pregado pela primeira vez por todo um tempo. A plenitude dos tempos é esta. Quando ele foi suscitado, quando ele foi levantado no meio dos judeus para pregar o quê? Qual foi o primeiro sermão que nós lemos hoje? Ontem, perdão, Mateus capítulo 4. Depois que ele sai do deserto, a tentação, ele passa a pregar. Qual que é a primeira pregação de Jesus nos evangelhos? Arrependei-vos. É chegado o reino. Mas nunca evangelho é pregado desassociado de arrependimento. Esse evangelho aí que é, vamos fazer uma oração junto, né? Você inclina e só repete as minhas palavras. Isso não é evangelho. Ah, Jesus te ama, tem um plano para a sua vida. Isso não é evangelho. O verdadeiro evangelho é arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se da sua vida que nega a Cristo. Arrependa da sua vida alheia, alienada. Arrependa-se e creia naquele que foi enviado para a solução, para resgate de muitos. Creia naquele que é o sacrifício perfeito de Deus. Creia na justificação encontrada nele. É em Cristo que nós devemos depositar nossa confiança em nossas vidas. É em Cristo Jesus. Primeiramente nos arrependendo. Clamando a Deus, mostre isso no meu coração. Como Davi dizia, eu sou pobre e necessitado. Mude o meu estado. Mude a minha vida. Eu preciso de Cristo. Quantas vezes você fez essa oração? Quantas vezes a sua vida foi realmente dependente de Cristo em todos os aspectos? Quando? Enquanto você achar que pela sua própria força, que pelo seu próprio intelecto, pelas suas próprias obras você está salvo, você negligenciará a vinda de Cristo nesta terra. Porque ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Ele veio para os necessitados. Ele veio para aqueles que são pobres de espírito. Ele veio para aqueles que são humildes. Para aqueles que querem verdadeiramente a cura de suas almas. Qual era o problema dos judeus? Nós somos filhos de Abraão. Qual que é o problema dos nossos dias? Eu só dependo de mim para ser salvo. Esse é o grande problema. Enquanto você não se humilhar, enquanto você não se prostrar perante essa cruz e clamar por salvação e depender exclusivamente dele, amados, não creia em nenhum tipo, nenhuma espécie de salvação assim. Fora disso, fora uma humilhação, fora de uma necessidade, fora de uma dependência de Cristo completa. Nós não podemos ter dois senhores, nós mesmos e Cristo. A frase do evangelho categórica para um discipulado é qual? O que Cristo disse? Se você quer ser meu discípulo, negue a si mesmo. Morra para si mesmo. Tome a sua cruz diariamente. E siga-me. Você tem feito isso? Você pode arrogar para si o título de discípulo de Cristo? Seja sincero. Seja sincero. Porque Mateus capítulo 7 é um dos textos que mais me traz temor. Que é aquele povo que vem até Cristo e fala, Senhor, nós profetizamos em teu nome. Já leu isso? Nós expulsamos demônios. Nós fizemos isso ou aquilo outro.
E Cristo olha para eles e diz: apartai-vos de mim, trabalhadores da iniquidade. Eu não vos conheço. Você já pensou ouvir isso do próprio Cristo? Arrependa-se, querido. Hoje é o dia da salvação. Arrepende-se da sua forma de vida, de como você tem se relacionado com Cristo. Alinhe a sua vida com as verdades bíblicas. Não é a verdade do pastor André. Não, é as verdades do próprio pastor, do bom pastor de João 10. É aquele pastor que você deve seguir. Você precisa alinhar a sua vida a esses preceitos e confiar nele. E o texto diz, no finalzinho, né? Para que vos abençoasse. Então ele suscitou para fornecer uma bênção. E o complemento explica que bênção é essa. Porque nós encaramos as bênçãos de Cristo como? Eu quero ser bem-sucedido, ter um emprego, uma família, um carro. As pessoas acham que ser bem-sucedido é isso. Isso é ser farto para as pessoas hoje. E utilizam do cristianismo para isso. Como se Cristo fosse um guru. Que você ora e ele te dá uma picanha. Que você ora, ele te dá uma Coca-Cola. Acha que Cristo é guru. Graças a Deus pela palavra, pelas escrituras. Porque ele explica o que é ser abençoado por este que foi suscitado. E o complemento do texto é claro. Qual é a bênção? Desviando-vos cada um das vossas maldades. Essa é a bênção. Que Colossenses diz que nos transporta de um reino de trevas para o reinado do amado Filho. Que te tira das amarras do pecado, dos grilhões da morte e te coloca numa liberdade em Cristo. Essa é a bênção. Não ser trabalhador da iniquidade lá de Mateus 7. E é isso que ele faz em nós. Não é te dar um carro, não é te dar riquezas, não é. Você pode ser muito bem, morar numa casinha feita de barro com madeira. Simples. Ter um salário mínimo ou menos do que isso, e filhos e mulher. E ser muito próspero espiritualmente. Tem muitas pessoas que estão lá no Nordeste brasileiro, que não possuem riquezas alguma, que tem que pegar água, caminhar quilômetros para pegar um balde d'água, mas que tem Cristo no coração. Tem Cristo. Tem a palavra de Deus lá na cabeceira da sua cama, com a qual ele lê, com a sua família, com a qual ele se dedica e ama isso. Sabe qual é o problema dessa geração de hoje, irmãos? Nós temos tudo e ao mesmo tempo não temos nada. Essa é a dificuldade. Por isso que as pessoas estão todas cheias de si e vazias de Cristo. Que nós pensemos nisso, porque o texto é claro que abençoar esse povo, ele veio para abençoar de que forma? Desviando-vos a cada um das vossas maldades. Nisso está a bênção. O poder de sua graça, da ministração do evangelho e não a si mesmos. Como em muitas outras versões, para que se convertam, se desviando de vossos males, tornando-os tanto o seu próprio ato quanto a condição de serem abençoados. Essa obra é de Cristo, irmãos. E esta é a bênção da graça que ele mesmo concede. Paulo escreve isso a Tito. Tito 2,14, põe ali para mim, por favor. Olha o que diz em Tito 2,14. Porque qual é o efeito? Lembra lá da confissão de fé que eu li? Da justificação, que ela é acompanhada por outras graças salvíficas e nos coloca para obras de amor, boas obras. Tito 2,14, ele se entregou por nós, a fim de, ou seja, define, a fim de nos remir de toda maldade. E purificar, tem um E aí, tem um acréscimo, e purificar para si mesmo, porque nós somos dele, para si mesmo,
Um povo particularmente seu, olha lá, dedicado à prática de boas obras. Isso é ser salvo. Isso é ser salvo. Ter a consequência, ter a resultante desta graça, que é o rompimento com a vida alienada de Cristo. Ter o rompimento com essa vida que o rejeita. Uma vida dedicada a mim mesmo e aos meus pecados, para ter uma vida totalmente lavada, purificada e dedicada às boas obras. Quais são as boas obras? Seguir o Evangelho e a sua justiça. Arrependimento e salvação. A bênção é, pois, arrependimento e salvação. Aqui está a repetição da ordem dada anteriormente por Pedro no verso 19. Vamos lembrar o que ele já chamou este público, o que ele fala? O verso 19 diz: arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados. Olha a bênção de Cristo aí. Não é seu carro, não. Não é seu trabalho, não. O desejo de Cristo para as nossas vidas é nos libertar do pecado e nos purificar totalmente dele. E assim venham da presença do Senhor, olha lá, tempos de refrigério. Mas com a diferença de que entendemos Cristo como sendo instrumento no processo de separar o pecador do mal. Note-se que Pedro é direto quando diz aos judeus que Cristo os separa das perversidades deles. Ele é o salvador do seu povo. Pedro está apresentando mais uma vez a solução. Ele já confrontou esse povo, como eu li aos irmãos. Vocês mataram o santo e o justo. Vocês negaram ele, matou o príncipe da vida. Mas agora ele diz: arrependei-vos disto. Convertei-vos. Creiam neste que foi anunciado. O desígnio da graça divina para todos nós é nos afastar do pecado, irmãos. Não somente isso, mas o voltar contra ele. Para que não só o abandonemos, mas o odiemos. Paulo diz em Colossenses, como já foi pregado aqui, que nós devemos mortificar o quê? A imoralidade sexual, a avareza, que é a idolatria, a malícia nos nossos pensamentos. E como é que eu mortifico o pecado? Pense, para mim matar alguém, o que eu tenho que ter? Ódio daquela pessoa. A Bíblia nos diz que nós devemos odiar o pecado. E não abraçá-lo e nos lambuzar com ele e nos deleitar com ele. Você, se é um salvo realmente, você não pode estar satisfeito com a sua vida de pecado, porque hoje mesmo nós pecamos. Hoje mesmo nós caímos em pensamentos de adultério, em pensamentos de fornicação, em pensamentos de briga, de contenda. Hoje mesmo. Mas a questão é, você se contenta com isso? Porque a bênção de Cristo é clara aqui para nós. Que é nos tirar deste estado pecaminoso. Esta é a graça. Nos capacitar a proceder assim. Portanto, fazei a vossa parte e arrependei-vos. Creia que Cristo pode conceder esse arrependimento. Conversão. Porque Jesus está pronto para fazer cada um de nós se desviar dessas maldades. E assim nos abençoar. Essa é a mensagem das boas novas que Pedro está pregando a esses judeus e que certamente serve para nós. Que Deus abençoe o seu povo. Amém? Essa é a mensagem de hoje. Semana que vem, com a graça de Deus, continuamos a partir do capítulo 4. Amém? Vamos orar?